Um casal que vive brigas constantes, eles não se entendem. Entretanto, ao se distanciar, os dois parecem se apaixonar novamente, com seus novos hobbies e novas coisas a se fazer. Oi, eu sou o cara da cultura e aqui vem minha crítica do novo filme Isso Ainda Está de Pé? Isso Ainda Está de Pé conta a história de Alex, um homem nas suas faixas dos 50 anos, que é casado com a sua esposa, Tess. Entretanto, tudo começa a desmoronar nesse casamento, ele não vai indo muito bem, eles já se ajustaram à rotina, vivem numa melancolia incessante, enfim, eles decidem se separar. Assim, Alex segue seu caminho e repentinamente se descobre na comédia, começa a ir em stand-up, começa a fazer stand-up, ele começa a gostar muito de fazer comédia com a sua própria vida, uma maneira terapêutica dele falar sobre ele próprio. E Tess volta a treinar vôlei, o esporte que ela simplesmente foi às Olimpíadas com. Afinal, será que Tess e também Alex conseguirão se suceder nessas carreiras e talvez até mesmo até voltar nesse relacionamento? Ou será que não? Isso Ainda Está de Pé é um novo filme dirigido por Bradley Cooper. Bradley Cooper, esse aqui é um ator que todos conhecem, tava no Guardiões da Galáxia, tava em Se Beber Não Case, enfim, todo mundo conhece esses filmes. E ele agora decidiu dirigir mais longas, mais produções, isso porque ele já dirigiu Maestro, ele já fez algumas coisas em direção, e aqui ele volta com esse novo filme, Isso Ainda Está de Pé, do original Is This Thing On? Enfim, e aqui temos justamente essa concatenação de ideias em relação a esse casal que está vivendo essa disruptura. Aqui temos uma dramédia quase, que Bradley Cooper arquiteta magistralmente, eu diria. Apesar de eu não ser tão íntimo assim do estilo do Cooper dirigir, eu acho que diversos filmes dele, produzidos ou estrelados, ou até mesmo dirigidos por ele, acabam caindo num pretensiosismo barato. Eu pude notar que ele mudou bastante isso em relação ao seu último filme, Isso Ainda Está de Pé. Isso porque aqui acompanhamos esse casal, seus pontos de virada, seus pontos chaves, o seu ápice do relacionamento e seu nível mais baixo. Acompanhamos essa história de drama constante, mas tudo tem uma certa leveza no ar, mas não somente isso, tudo é construído da maneira bem básica, de uma maneira que revela que esses personagens são pessoas comuns, ordinárias, que eles vivem justamente a vida dia após dia, sem almejar tanto, assim como o próprio filme almeja, almejando pouco, construindo no fácil. Somos mostrados então nessa narrativa esse romance de indas e vindas, encontros e desencontros. Aliás, é um filme que claramente inspirou essa obra de Bradley Cooper. Aqui, em Isso Ainda Está de Pé, é construído esse singelo amor, mas também tem muito drama. Isso porque tem toda essa questão da separação, mas uma separação entre esses dois personagens que mais os une do que qualquer coisa. Enfim, somos acompanhados dessas pessoas e das suas controvérsias, das suas contradições. O personagem aqui de Alex, interpretado pelo Will Arnett, acaba sendo esse ambulante controverso que fica por aí falando da sua vida, fica fazendo comédia, mas é sem graça. Ele faz tudo isso para servir de terapia. Ele pensa em sair em turnê de comédia pelo país, turnês de stand-up, mas todos falam para ele que ele não é muito bom, mas a energia dele cativa a audiência, cativa o público. Enfim, somos mostrados a esse drama desse homem que enfrenta isso incondicionalmente. Já a personagem de Laura Dern foca no oposto do que Will Arnett, com o qual contracena, foca. Enquanto em Arnett temos uma composição muito mais cômica, um personagem meio desengonçado, com trejeitos que quase que o castram, quase que o deixam cada vez mais para baixo, melancólico, solícito a essa melancolia, que posteriormente se transforma em alegria por essas piadas, por essa jocosidade que o personagem traz para a tela. A personagem de Tess é o oposto. Ela começa bem energética no longa, ela quer fazer uma série de mudanças na sua vida, ela quer voltar à sua carreira de jogadora de vôlei,
Porém, ela vai cada vez e cada vez mais se lamentando, se dramatizando, a partir do momento em que ela percebe que talvez ela não seja mais aquele astro da sua carreira, que o seu tempo de ouro tenha passado. Então, enquanto acompanhamos um crescimento de um personagem através dessas veias cômicas, acompanhamos aqui a derrocada de Tess, o par romântico desse homem engraçado. A câmera de Bradley Cooper captura tudo isso com olhares muito eufóricos. É um filme que tenta trazer uma constante dinamização para a tela. Isso porque, enquanto acompanhamos certo personagem em suas falas, vemos o outro fazendo uma série de ações que vai na contrapartida do que o seu companheiro está dizendo, enfim. Então temos aqui muito esse jogo de cena. Enquanto um diz tais coisas, o outro contrapõe essas coisas com certas ações, com certas medidas, com certos atos. Tem até uma cena bastante interessante, num clímax do filme, que o personagem do Will Arnett está fazendo uma série de piadas em um clube de stand-up e a personagem da Laura Dern, a Tess, ela entra nesse clube sem querer e vê o seu marido fazendo essa série de piadas com sua questão familiar, com seus 2 filhos que eles tiveram juntos, enfim. E aí começa todo um clima cômico, jocoso, mas também dramático. Você vê a intensidade da personagem de Tess reagindo àquelas piadas, né, soltadas pelo personagem de Will Arnett. Isso ainda está de pé. Então continua sendo esse filme que trabalha nesse básico, mas um básico bem dinamizado. Ele tenta abordar somente a vida desse casal em particular, mostrar suas minúcias, suas grandezas, a crise de meia-idade que aflige os dois, mas além disso, quer mostrar como é a relação dos dois, algo muito particular. É um longa que não quer se estender, mostrar a história dos casais ao redor do globo mundial, muito pelo contrário, quer mostrar as particularidades desse casal específico, como eles se rearranjam em meio a essa separação essa que é um baque, um choque para o personagem de Will Arnett, não tanto assim para a personagem de Laura Dern. Enfim, isso ainda está de pé, começa a focar nesses núcleos, nesses pequenos núcleos que vão trazendo cada vez mais adjacentes piadas, mas também muito drama e muita tristeza, principalmente melancolia. É uma obra também que mostra uma câmera imparável, que sempre vai mostrar e contradizer os próprios personagens, sempre vai ser frenética à medida que os personagens sofrem pressão, mas sempre vai se estender em longos planos quando os personagens se cansam, quando os personagens estão cansados, tristes ou emburrados, por assim dizer, com certas coisas que acontecem na sua rotina, no seu dia a dia, enfim, isso ainda está de pé, sabe muito bem calcular como a câmera vai se posicionar e principalmente em como ela vai reagir àquele ambiente. Um ambiente construído a partir da comédia de certo personagem ou de seu próprio drama, de sua própria melancolia, de sua própria depressão. Ao final, isso ainda está de pé, acaba sendo um filme dirigido por Bradley Cooper, que, muito ao contrário de seu longa anterior Maestro, que foca no épico, que foca nas excentricidades de um gênio, no caso Leonard Bernstein, aqui, em Isso Ainda Está de Pé, acompanhamos as minúcias de um casal, suas particularidades e seu drama diário. Mas, no meio desse drama diário, também acompanhamos o cômico, como essas situações podem se tornar até mesmo engraçadas. Fazendo, assim, algo muito mais interessante que seus longas anteriores e colocando Bradley Cooper nesse patamar de exploração. Ele está numa fase da carreira que ele está explorando muito e eu acho que Isso Ainda Está de Pé foi um marco essencial para sua carreira. Enfim, eu gostei bastante do longa, isso porque aqui não tem aquelas bobagens, aquelas derivações, aqueles egocentrismos que somos apresentados em Maestro. Não, aqui temos as minúcias e as particularidades de um casal urbano que vive essas dificuldades familiares constantes. Enfim, eu gostei bastante disso, Ainda Está de Pé. Então, eu vou colocar aqui para Isso Ainda Está de Pé uma nota 7,5 de 10. É um filme que eu gostei bastante, que vai mostrar todos os aspectos particulares, íntimos desse casal, esse casal urbano que vive essa série de dificuldades familiares. Enfim, acaba sendo um longa que foca no básico, tenta mostrar a rotina e tenta mostrar como essa rotina se ergue, se justapõe contra esse casal, mas também como ela, a partir de um certo distanciamento que os próprios têm, acaba sendo algo maravilhoso. Eles sentem saudade um do outro a partir do momento em que eles não têm mais os aspectos de um dos outros ligados a ele.
A Tess sente saudade de seu marido e de seus tons cômicos, de seus tons mais jocosos, e seu marido sente saudade da jogadora de vôlei e como ela própria jogava vôlei. Enfim, acaba sendo um longa muito bonito que sabe muito bem retratar isso através dessa câmera eufórica, mas que se alenta conforme a narrativa se segue. Mas e aí, vai assistir Isso Ainda Está de Pé? Já assistiu? Então conta aqui mais ou menos o que você achou. Eu gostei bastante, mas e você? Então já curte o vídeo, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!